Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 13, na qual nós vamos estudar os volitivos no hebraico. Agora, volitivo é uma palavra que significa um verbo que demonstra volição ou vontade, e no português propriamente dito nós temos apenas o imperativo como um verbo volitivo. O imperativo, então, é o volitivo da segunda pessoa. Por quê? Porque é uma ordem à segunda pessoa. Tá bom? Agora, no hebraico, existem também volitivos da primeira e terceira pessoa, como se fossem ordens à primeira pessoa ou uma ordem à terceira pessoa. Vamos começar, então, com o que é mais fácil e mais reconhecível por nós, o imperativo. Vamos ver primeiro, então, o paradigma do kala imperativo. Vocês verão aqui que a pessoa do imperativo é a segunda pessoa, sempre será a segunda pessoa, tá bom? O gênero, então, será masculino ou feminino, e existem apenas 4 formas: masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural, tá bom? Vamos aprender, então, quais são as formas. A primeira forma é a forma ketol. Ketol é o imperativo da segunda pessoa masculina no singular. Kitli é o imperativo, uma ordem a uma mulher. Então seria feminino singular. Kitlu é o imperativo a pessoa masculina plural, em outras palavras, a 2 ou mais homens, ou até a um grupo misto de homens e mulheres. E kitolna é o imperativo direcionado a um grupo de mulheres ou um grupo feminino. Tá bom? Agora, vocês notarão, em termos de forma, que existem alguns sufixos. Esses aqui são os sufixos principais, né? o hirakiod, na forma feminina singular, o shurek, na forma masculina plural, e o nun kametze, na forma feminina plural. Agora, os verbos imperativos, não sei se vocês notaram ou não, mas são quase iguais à segunda pessoa do kal imperfeito. Tá certo? Por exemplo, para formar aqui a segunda pessoa do kal imperfeito, masculina singular, o que eu adicionaria? Somente o tav hirek, tá certo? Tiktol é a segunda pessoa masculina no singular do kal imperfeito. No caso da segunda pessoa masculina plural, eu adicionaria aqui o tav, seria tiktelu, tá bom? Tiktelu é a segunda pessoa masculina plural do kala imperfeito. Então, as únicas diferenças que nós vemos aqui é a falta do prefixo, tá certo? O imperativo perde o prefixo do imperfeito. E também a outra diferença é que os verbos feminino singular, masculino plural e feminino plural mudam a primeira vogal, isso que normalmente seria um sheva, para um hirek, tá bom? O masculino singular não muda, então tiktol fica ketol. Agora, tikteli fica kitli, tá bom? E também kitlu e kitolna, em vez de tiktolna, tá certo? Essas são as diferenças, então, do kala imperativo e do kala imperfeito. Nesse sentido, então, você não precisa necessariamente memorizar o kala imperativo, porque você já terá o kala imperfeito memorizado. Se você tem o kala imperfeito memorizado, você pode reconhecer, então, o kala imperativo, sabendo que o kala imperativo não tem o prefixo, e também que as primeiras vogais, que seriam shevas, mudam para ser hireks. Tá bom? Agora, vamos ver algumas outras informações do kala imperativo. Ocasionalmente, o kala imperativo masculino singular, apenas o masculino singular, aparecerá com esse sufixo, o sufixo kametz-he, tá bom? Então, um exemplo aqui seria ketol, que é o kala imperativo normal. Pode também ser visto na Bíblia no hebraico como katla, tá bom? Agora você notará que katla também parece muito com o kala perfeito da terceira pessoa feminina singular. A única diferença é esse acentozinho aqui. E às vezes você nem verá esse acento. Esse acento que você vê algumas vezes no texto
é um acento dizendo assim, opa, essa é a terceira pessoa feminina no singular e não o kala imperativo masculino no singular. Mas às vezes nem o texto massorético tem esse acento. Então como que você vai distinguir o kala imperativo masculino no singular do kala perfeito terceira pessoa feminino no singular? Eu acho que pelo contexto é suficiente, não? Por quê? Porque o kala perfeito é um verbo indicativo, um verbo que está narrando alguma coisa que aconteceu, um fato verídico, enquanto que o imperativo é uma ordem. E também o kala perfeito estará no gênero feminino, enquanto que o kala imperativo estará no gênero masculino. Então, pelo contexto, nós podemos ver se o que nós temos é o kala imperativo com essa ortografia um pouco diferente, ou se o que nós temos ali realmente é o kala perfeito terceira pessoa feminina no singular. Essa construção com o kametse aparece apenas 309 vezes, então, de uma certa forma, é algo que nós precisamos conhecer, mas ao mesmo tempo você não verá isso acontecendo muitas vezes com o kala imperativo masculino singular, tá bom? Agora, o imperativo também pode ser negado tanto pelo al quanto pelo lo. Vocês se lembram que o lo e al significam não, os dois, mas ao mesmo tempo lo é uma proibição mais permanente, enquanto que al é uma proibição um pouco mais fraca, uma proibição condicional, tá bom? Outra coisa é que o kala imperativo frequentemente aparecerá com a partícula de súplica na. A partícula de súplica na é escrita nun kametz aleph, tá bom? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Normalmente nós teríamos o kala imperativo escrito como shafot, shafot, tá bom? Mas é possível também que você veja essa forma aqui, shafot na. Ou se estiver unido pelo makef, será shafat na, tá bom? Quando nós temos o kala imperativo unido pelo makef com a partícula de súplica na, a vogal classe O, o rolem, que é uma vogal longa, classe O, muda para a vogal longa, classe A, tá bom? Shafotna vira shafatna. Mas essa partícula você verá apenas com os volitivos. Por quê? Justamente porque ela é chamada uma partícula de súplica. Ela é uma partícula que está pedindo alguma coisa que demonstra essa volição de um sujeito. Então, esse é o kala imperativo. Vamos ver agora o kala coortativo. O kala coortativo, como nós já falamos, é o volitivo da primeira pessoa. No português, nós traduzimos esse volitivo pela primeira pessoa do subjuntivo. Por exemplo, niktol. Niktol é o kala coortativo da primeira pessoa comum no plural. Significa matemos, tá bom? Ou nós traduziríamos isso como matemos. Agora, vocês notarão aqui também que o kala coortativo é idêntico à primeira pessoa do kala imperfeito, tanto no singular quanto no plural. Como que nós vamos diferenciar, então, o kala coortativo do kala imperfeito? Bom, existem duas formas. A primeira forma é que o kala coortativo pode ser seguido também pela partícula de súplica na, ou também, assim como o imperativo masculino singular, pode ser seguido pelo sufixo kametse, tá bom? Então, em termos de forma, nós podemos distinguir o kala coortativo, às vezes, por esse sufixo ou por essa partícula. Agora, em termos de sintaxe, normalmente o kala coortativo será o primeiro verbo na oração. Por exemplo, no Salmo 39, nós temos essa frase aqui. Esh mera derachai. Tá bom? Esh mera derachai. O que isso significa? Vamos fazer a tradução aqui. Primeiro, nós vemos esse tá bom? Esse prefixo, que nós já vimos que no kala imperfeito significa que é a primeira pessoa comum do singular. Então, basicamente, eu, tá bom? Eu, shin, mem, reish. Shin, mem, reish é a raiz. E nós temos aqui o sufixo kametz, he, tá bom? Esse sufixo aqui.
Então, shin mem reish significa ele guarda, tá bom? Chamar significa ele guarda. Eshmor, que seria o kal imperfeito da primeira pessoa comum do singular, significaria eu guardarei. Tá bom? Mas como aqui esse é o kal coortativo, nós vamos traduzir com a primeira pessoa subjuntiva no português. Como seria isso então? A tradução seria que eu guarde meus caminhos. Tá bom? Drachai vem de derer, que é um segolado, como é um segolado, e nós adicionamos o sufixo tipo 2 da primeira pessoa comum do singular aqui. Drachai será meus caminhos, será traduzido por meus caminhos. Eshmra, drachai, significa que eu guarde meus caminhos. É como se fosse uma ordem ou até uma expressão de desejo de fazer alguma coisa, tá bom? Se eu quisesse escrever isso como um kal imperfeito, como seria? Seria dessa forma aqui. Drachai eshmor. Drachai eshmor. Quais que são as diferenças então? A primeira diferença é a ordem. Aqui nós vemos que eshmra é a primeira palavra na frase, na oração, e eshmor é a segunda palavra na frase. A outra diferença é esse sufixo aqui, que também muda a vogal que era um holem para uma vogal sheva. Tá bom? Então, drachai eshmor seria traduzido como guardarei meus caminhos. Tá bom? Essas são as diferenças, então é assim que nós distinguimos o kal coortativo do kal imperfeito da primeira pessoa. Tá bom? Vamos ver então o kal jussivo. O kal jussivo também é muito parecido, ele é o volitivo da terceira pessoa e é traduzido pela terceira pessoa do subjuntivo no português. Então nós temos, por exemplo, a palavra yiktalu. Yiktalu significa que eles matem. É como se fosse um desejo que você está expressando ou também uma ordem à terceira pessoa. O kal jussivo, então, é idêntico à terceira pessoa do kal imperfeito. Assim como o coortativo é idêntico à primeira pessoa do kal imperfeito, o kal jussivo é idêntico à terceira pessoa do kal imperfeito. Agora, mais uma vez, como que nós vamos distinguir o kal jussivo? Em primeiro lugar, ele pode ser seguido pela partícula na, partícula de súplica, não pelo sufixo kamitse, mas somente pela partícula na. E também, normalmente, ele será o primeiro verbo na oração. Por exemplo, Yizkarna Hamelech. Aqui nós temos ou um kal imperfeito, da terceira pessoa masculina no singular, ou um kal jussivo. Nós sabemos aqui que, por causa dessa partícula de súplica, esse é realmente um jussivo. E como nós temos uma kef, a vogal que aqui antes era a vogal holem, mudou para ser uma vogal kametz, tá bom? Então, Yizkarna Hamelech. Essa raiz, zayin, kaf, resh, significa o quê? Significa lembrar. Então, nesse caso, a tradução correta seria que o rei se lembre. Tá vendo como que é uma ordem à terceira pessoa? Se eu estivesse falando com um rei, em vez de falar lembre-se, rei, eu falaria que o rei se lembre da minha pessoa, ou que o rei se lembre que existe uma festa que nós precisamos fazer, ou alguma coisa assim, tá bom? Então, que o rei se lembre é uma forma mais educada de falar com uma pessoa em uma posição mais alta que a sua. É esse o uso do jussivo. É uma forma educada de falar com alguém. Agora, se eu quisesse escrever essa frase no kal imperfeito, como que eu faria? Eu faria dessa forma. Hamelech yizkor. Vocês notarão aqui que não existe a partícula desse lado aqui e também que yizkor é a segunda palavra na oração e não a primeira palavra. Nesse caso, então, Hamelech yizkor será traduzido como o rei se lembrará ou o rei se lembrava ou alguma coisa assim, tá bom? É o kal imperfeito e não o kal jussivo. É assim então que nós distinguimos o kal imperfeito do kal jussivo.
mas em termos de forma do verbo é exatamente a mesma. Vamos ver algumas outras informações então do calo cortativo e do calo jussivo. Em primeiro lugar, o cortativo e jussivo são negados apenas com a palavra al. A palavra lo é muito forte para a negação do calo cortativo e do calo jussivo. O calo cortativo e o calo jussivo são verbos um pouco mais fracos, eles expressam mais um desejo do que uma ordem, enquanto que o imperativo expressa mais uma ordem do que um desejo. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a negação fraca e não a negação forte, lo. Tá bom? Agora, é possível também você ver a construção al, na, antes de um cortativo ou antes de um jussivo. Por quê? Porque, mais uma vez, nós temos aqui a partícula de súplica, só que dessa vez ela estará unida com a negação. Então, al, na pode aparecer às vezes, em vez do na aparecer depois do verbo, o na aparecerá juntamente com o al antes do verbo. E outra nota, outra informação que você precisa saber também do calo cortativo e do jussivo é que às vezes a partícula de súplica na pode ser traduzida como por favor. Nós vimos aquele exemplo Yizkar-na ha-melech. Em vez de dizer que o rei se lembre, você pode traduzir como por favor, lembre-se rei, ou que o rei, por favor, se lembre de tal. Tá bom? Bom, esses são os volitivos no hebraico, o imperativo, o cortativo e o jussivo. Vamos agora fazer a análise verbal de alguns verbos. E nós temos aqui a grade. Nós temos o exemplo de amar, cal perfeito, terceira pessoa, masculino singular, a raiz, aleph, mem, resh. Tá bom? Antes de continuar, nós vamos colocar aqui que todas as palavras serão palavras do tronco cal. Nós ainda não estudamos os outros troncos, o tronco nifal, piel, pual, rifil e outros assim. Então nós estudamos apenas o tronco cal. E o primeiro verbo que eu quero ver com vocês é o verbo pikdu. Pikdu. Vocês notarão aqui que esse verbo não tem um prefixo. Se ele não tem um prefixo, ele pode ser perfeito, tá certo? Ou ele pode ser imperativo. Como que eu vou distinguir, então, esse verbo de ser ou perfeito ou imperativo? Bom, nós sabemos que todos os verbos no cal perfeito começam com o kametz. Esse não. Esse começa com um hirek. Nesse caso, então, a palavra pikdu é da conjugação imperativa. Se é imperativo, é segunda pessoa. Como é segunda pessoa, todos os imperativos são da segunda pessoa, eu não vou escrever aqui segunda pessoa. Mas é masculino e é plural. Por quê? Porque a palavra tifkadu, tá certo? Tifkadu seria a segunda pessoa do imperfeito masculino plural. Mas nesse caso é o imperativo, como nós não temos o prefixo aqui, é o imperativo masculino plural que vem da raiz p, kof, dalet. Tá bom? Vamos ver mais uma palavra então. Shifti. Shifti. Shifti, mais uma vez, não tem um prefixo, então pode ser ou perfeito ou imperativo. E shifti também não começa com o kametz, começa com o hirek. Nesse caso, então, nós sabemos que a conjugação de shifti é imperativa. Agora, você notará que aqui shifti também termina com um hirek yod. Normalmente, nós associamos o hirek yod com o cal perfeito da primeira pessoa, não é? Por exemplo, a palavra katalti. Katalti termina com ti. Assim também essa palavra termina com ti, shifti. Agora, qual que é a diferença então? Por que esse verbo é um verbo imperativo e não perfeito primeira pessoa como no singular? Porque shifti começa com hirek, não tem o prefixo aqui, mas se nós adicionássemos aquele prefixo
comum ao verbo imperfeito seria tishpati, tá bom? Tishpati, que é o quê? Tishpati é o imperfeito da segunda pessoa feminina do singular. Nesse caso, então, shifti é o kal imperativo feminino singular. E a raiz é a raiz shin, pe, tet. Vamos ver então um outro exemplo. Aqui nós temos aqui nós temos o kal perfeito, por quê? Porque nós temos tanto um sufixo quanto a primeira vogal sendo a vogal kametz, então é um kal perfeito, e também esse sufixo é o sufixo do qual nós estávamos falando, o sufixo ti. Então é o kal perfeito, primeira pessoa comum do singular, que vem de shafat, tá bom? Então qual que é a diferença entre esses dois verbos aqui? Shifti é uma ordem a segunda pessoa feminina singular, então se eu estivesse falando com uma mulher, por exemplo, Débora, na Bíblia, eu falaria Shifti, julgue Débora. Seja uma juíza, tá certo? Julgue. Nesse caso aqui, shafatti seria o verbo eu julgo, ou eu julguei, tá bom? É o kal perfeito, primeira pessoa comum do singular, que vem da raiz shafat. Um outro exemplo é o verbo tifkod. Tifkod. Agora, nós vemos aqui que tifkod começa com um prefixo. Se ele começa com um prefixo, ele é da conjugação prefixada, que seria o imperfeito. Mas também pode ser da conjugação jussiva. Por quê? Vamos ver aqui. Tifkod pode ser imperfeito terceira pessoa ou segunda pessoa, feminino ou masculino, singular de pacada, tá bom? Então, tifkod pode ser da terceira pessoa feminina singular. Como ele pode ser da terceira pessoa, ele também pode ser jussivo. Qualquer verbo que pode ser da terceira pessoa pode ser um verbo jussivo, conquanto que ele seja um verbo imperfeito da terceira pessoa, tá bom? Se ele for um verbo perfeito da terceira pessoa, ele não pode ser um verbo jussivo. Então, esse verbo, na verdade, pode ser analisado de três formas diferentes. Ele pode ser um verbo imperfeito, da terceira pessoa feminina do singular. Em outras palavras, é uma descrição da ação de uma mulher. Ou ele pode ser um verbo imperfeito da segunda pessoa, masculina no singular. Em outras palavras, uma descrição de uma ação de um homem, mas falando com esse homem. Ou ele pode ser também jussivo. Então ele pode ser uma súplica ou uma expressão de desejo a uma mulher singular, uma única mulher, tá bom? Então, tifkod pode ser analisado dessas três formas diferentes. Vamos ver mais um exemplo. Tikvotsna. Tikvotsna. Tikvotsna, nós vemos aqui, tem esse prefixo. Como ele tem o prefixo, ele pode ser imperfeito. E como nós sabemos que essa forma aqui, com tanto o prefixo quanto o sufixo nun kametze, pode ser terceira e segunda pessoa feminina do plural, nós sabemos que também esse verbo pode ser traduzido como imperfeito ou jussivo, terceira pessoa ou segunda pessoa feminina do plural, da raiz kavatz, tá bom? Ajunta. Então, pode ser elas ajuntam, ou pode ser vós ajuntais, se você estiver falando com um grupo de mulheres. Ou pode ser também um jussivo, a terceira pessoa, feminino do plural, seria um jussivo feminino plural, que significa que elas ajuntem, tá bom? Que elas ajuntem. Ou que elas colham. Agora, e se eu tiver um verbo como o verbo kivotsna? Kivotsna, nós vemos aqui que ele parece muito com o verbo tikvotsna, mas sem esse prefixo, tá certo? Se ele não tem o prefixo, ele será então o verbo imperativo, claro que da segunda pessoa,
e será feminino e plural. Também da raiz kavatz, que significa ajuntar ou colher. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. O exemplo ektol. Ektol. Ektol tem o prefixo, então ele não pode ser imperativo, ele não pode ser perfeito, ele será apenas imperfeito ou coortativo, certo? E nesse caso ele pode ser sim coortativo. Ektol pode ser um imperfeito da primeira pessoa comum do singular ou um coortativo singular. E a raiz é a raiz kof tet lamed. Raiz kof tet lamed. Então nós podemos traduzir esse verbo aqui como eu matarei, se fosse um perfeito, porque é imperfeito da primeira pessoa comum do singular, eu matarei. Ou pode ser também traduzido como um coortativo singular. Então seria, por exemplo, uma ordem a mim mesmo. Eu diria, mate eu alguma coisa. Que eu mate aquele gato. Ou que eu mate o pecado no meu coração. Alguma coisa assim, tá bom? Ektol, então pode ser da conjugação imperfeita ou coortativa. Agora, katlá, eu creio que é a forma mais difícil de analisar. Por quê? Porque não tem o prefixo, então ele pode ser tanto perfeito quanto imperativo. E nesse caso, realmente, ele pode ser qualquer um dos dois. Ele pode ser perfeito, terceira pessoa, feminino singular, ou ele pode ser imperativo, sem uma pessoa. Por quê? Porque é sempre a segunda pessoa. Imperativo masculino singular. Por quê? Nós já vimos que o imperativo normalmente será apenas essa forma aqui, katol, tá certo? Mas quando nós adicionamos esse sufixo kamethe, as vogais mudam. Então, esse verbo katlá pode ser tanto perfeito, terceira pessoa feminino no singular, claro que com a raiz katal, ou pode ser um imperativo masculino singular. Então, estudem mais uma vez esse capítulo, tomem algumas notas e notem também que nos exercícios vocês não precisam mostrar todas as possíveis análises para um verbo. Por exemplo, esse verbo aqui tem 3 análises que são possíveis. Imperfeito, terceira pessoa feminino no singular, jussivo, feminino do singular, ou imperfeito, segunda pessoa, masculino singular. Você pode escrever qualquer um dos 3. Você não precisa escrever todos os 3 nos exercícios ou nos testes, nas provas, tá bom? Então não se desesperem, vocês não precisam se confundir com isso, mas somente notem que algumas palavras terão múltiplas análises possíveis. Tá bom? Bom, por enquanto é só isso. Nos veremos então na unidade 14. Shalom.